Muito bem, boa noite. A aula está sendo gravada, né? Avisar para todo mundo. Os vídeos estão desativados. Eu vou desativar o áudio também, né? Fiquem à vontade para poder ativar, se for ativar o vídeo, sabendo que está sendo gravado, tá bom? Vamos dar início aí, então, à aula. Hoje a gente vai falar sobre fluxo de caixa, né? Pessoal aí do... Deixa eu ver quem é que está na sala aqui. Acho que nós temos gente do quarto e do segundo, né? O pessoal do quarto já viu sobre isso na disciplina de capital de giro. O pessoal do segundo está vendo isso agora, mas eu trouxe uma visão, eu trouxe algumas outras coisas para a gente complementar ao conteúdo que tem lá no livro, né, de capital de giro, no foco que está lá, um foco um pouco diferente. Então, já falamos antes aí, né? Oi, Aline. Na verdade, acho que sim, viu, Aline? Eu não me lembro. Ah, não, ainda não. Não teve não, Aline. Eu tenho que elaborar, mas ainda não. Isso teve, foi na disciplina de capital de giro. Aí você deve ter acompanhado lá naquela turma de segunda, né? Que é para entregar dia 18, no seu caso, que eu acho que você faz na segunda. Mas não teve não. Dessa disciplina aqui não, tá? Então vamos lá. O fluxo de caixa é uma ferramenta, né, extremamente importante para a gestão da empresa, porque é onde faz a gestão do recurso financeiro, né? A gestão do dinheiro, a gestão do sangue da empresa. Então, fazer uma projeção de fluxo de caixa, né, e principalmente uma projeção bem feita, e depois acompanhar essa projeção, né, a realização dessa projeção, é muito importante. Porque no momento que você constrói a projeção, você já vê. Normalmente ela é construída, né, para intervalos de 12 meses, né, a gente trabalha com curto prazo, normalmente construída mensalmente, né, são 12 períodos dentro de um ano, e aí você já consegue ter uma ideia de como a empresa tem previsão, né, de acontecer do ponto de vista de saldo de caixa, de saldo final de caixa, durante o período. Mas já ir tomando algumas decisões, por exemplo, se for faltar recurso, né? Não vai faltar recurso, eu vou fazer o quê? Então, eu vou buscar um empréstimo, já posso começar a trabalhar nisso desde agora, negociar desde agora. Vai sobrar recurso, então vamos aproveitar para poder fazer uns investimentos aqui, trocar uns equipamentos, ampliar a fábrica. Em que mês que dá para fazer isso? Então, assim, você já consegue ter uma ideia boa. Então, fazer a construção do fluxo de caixa, né, a projeção do fluxo de caixa é muito importante, mas apenas fazê-la também não adianta, é muito importante depois ir acompanhando, né, se o que você projetou está se realizando. E, obviamente, que ninguém, né, já disse isso em outra oportunidade, nós não somos videntes, então a gente não consegue prever o futuro. Né? A gente faz projeção com base no nosso conhecimento, com base nas informações que a gente tem, com base no orçamento da empresa, né, nos prazos médios de pagamento, de recebimento, prazos médios de estocagem. A partir daí a gente consegue fazer uma projeção e depois vamos acompanhando mês a mês para ver se aquilo está acontecendo de fato, conforme a gente projetou. Né? Então, o que eu falei está escrito aqui, depois tem um texto aí, né, que eu deixei para vocês, né, mas o que eu falei está escrito aqui na parte do texto, o fluxo de caixa com o objetivo de apresentar uma necessidade possível de recursos, né, se for contratada, a empresa vai poder buscar o recurso, negociar isso em tempo mais fácil. E o que é, então, elaborar uma projeção de fluxo de caixa, né? É fazer uma previsão de quais serão os recebimentos e quais serão os pagamentos da empresa dentro de um determinado período. Como eu disse, normalmente para um ano. E normalmente você constrói isso junto com o orçamento no final do ano anterior, e isso vai valer para o ano seguinte. Né? Então, no final de 2019, construímos o orçamento, o fluxo de caixa, a projeção de caixa da empresa para o ano de 2020. A gente vai chegando lá para setembro, outubro, desenvolvemos esse mesmo trabalho para o ano de 2021. Obviamente que tudo que foi projetado o ano passado, né, para as empresas, tudo que foi planejado, nada está acontecendo, né? Exceto algumas poucas que dado o seu negócio,
continuam tendo demanda, né? Mas os orçamentos que foram construídos no ano passado, né, os fluxos de caixa que foram construídos em cima desses orçamentos, nem sonhava com Covid, né? Não existia isso. Não imaginava que hoje a gente já está vivendo essa situação que nós estamos vivendo, né? Empresas fechadas, empresas com seu faturamento reduzido a mais da metade, tudo totalmente fora do planejado por essa situação que surgiu. As empresas construindo já uma segunda versão do orçamento, né, já com base no que está acontecendo agora. Então, assim, tudo muito diferente, mas é uma situação muito atípica, né? Em situações normais, então, você faz seu planejamento e vai acompanhando e não foge muito daquilo, né? A não ser que tenha uma alteração muito grande, como aconteceu agora, mas em outros tipos também. De repente, no meio do caminho, a empresa resolve encerrar uma parte de sua atividade ou ampliar, e isso não estava no planejamento. Enfim. Mas fazer a previsão, então, é pegar todas as minhas expectativas de recebimento, né, de entrada, e todas as minhas expectativas de desembolso, de pagamento, e fazer um cruzamento com isso, né? Tem a expectativa de receber isso, de pagar isso, tem um saldo inicial, meu saldo final é esse. E assim vai construindo mês a mês para poder ter uma ideia de como será o seu ano, né? E para poder construir o fluxo de caixa, né, é preciso a gente ter um bom conhecimento da empresa, né, de algumas informações da empresa. Então, é preciso, deixa eu ver aqui, acho que eu até repeti uma informação aqui depois, agora que eu tô lembrando aqui. Ela tá repetida aqui. Deixa eu trazer essa informação para lá. Construir, então, uma projeção de caixa, depois eu organizo aqui e atualizo para vocês lá. A gente precisa conhecer o quê? Primeiro ponto, qual que é a previsão de vendas que a empresa tem para o período que eu vou construir? Preciso saber disso para saber o quê? Qual que é a previsão de receita que a empresa tem para o exercício? Estou construindo, então, já estamos no final de 2020, construindo a projeção de caixa para 2021. Qual que é a previsão de vendas que essa empresa tem para o período seguinte? A partir daí que eu vou conseguir ter uma previsão de que possivelmente eu posso receber. Bem, além de conhecer isso, eu preciso conhecer qual que é o prazo médio de pagamento, né? Com quanto tempo de recebimento, aliás, com quanto tempo que eu recebo? Vai ser por 30 dias, 30, 60, meu prazo médio de recebimento é de 45 dias, é de 50? Por quê? Para eu saber em que momento que as vendas que eu fizer em janeiro, em que momento que eu vou receber essas vendas, né? É preciso ter uma previsão de gastos para o período, né? Isso aí vai vir também do orçamento. Então, se eu tenho uma previsão de vendas, eu vou ter uma previsão de custo, né? De matéria-prima, de material para revenda, de mão de obra, enfim. Então, eu preciso ter essa previsão de gasto e conhecer qual que é o prazo médio de pagamento, né? Então, a empresa compra normalmente com que prazo? É preciso saber também, né, se existe previsão de fazer investimentos, se a empresa pretende investir, como que ela pretende fazer esses pagamentos desses investimentos, se a empresa pretende fazer, né, pagamento de dividendos, em que ordem, né, quanto, e qual que é o saldo de caixa mínimo para poder manter a atividade da empresa, né? Depois eu vou juntar com isso aqui. Então, eu preciso conhecer previsão de vendas, prazo de recebimento, expectativa de adimplência, né? Clientes que pagam em dia, de repente existe uma situação que pode ser que um cliente meu que hoje paga em dia comece a ter problemas para pagar, dado um recebimento. Previsões de compra, prazo de pagamento, previsão de pagamento de despesas operacionais, previsão de desembolso, enfim, essa informação que está aqui é aquela lá de baixo também. Depois eu junto. O fluxo é uma ferramenta muito poderosa para que as empresas tenham, então, o controle da entrada e saída do dinheiro, garantindo que tenha recurso necessário para honrar seus compromissos, né, com funcionários e fornecedores. De novo, né, o dinheiro é o que move a empresa, né, é o sangue da empresa, o recurso financeiro. Então, a gente precisa fazer a gestão dele para que ele não falte. É preciso a gente recapitular, né? Já falamos isso aí, mas é preciso a gente recapitular que existe uma diferença entre regime de caixa e regime de competência, né? O regime de competência que é adotado pela contabilidade, as receitas, né? Os custos, as despesas, eles são reconhecidos quando acontecem. Então, se eu emito uma nota, por exemplo, em janeiro, para receber em fevereiro, na contabilidade ela vai
aparecer, ela vai figurar em janeiro, porque o regime é o regime de competência. No fluxo de caixa é o regime de caixa. Então, no caixa, ela vai figurar em fevereiro, que é quando recebeu. Né? Um exemplo aí para poder ilustrar isso, a gente já falou uma para ilustrar, então eu peguei aí, deixa eu ver, uma fábrica de máscara, ela realizou a venda de 10 mil produtos a R$3 cada e emitiu a nota no mês de março, sendo o pagamento distribuído 50% 30 dias após, 50% 60 dias após. Então, pelo regime de competência, né, que é o contábil, que é o DRE, os 30 mil dessa receita, né, 10 mil unidades a R$3, aparece no mês de março, pelo regime de competência. Pelo regime de caixa, os 30 mil vai aparecer nos meses que vai haver o recebimento. Né? Então, se é recebido aqui em 30 e 60 dias, a metade recebida no mês de abril, a outra metade recebida no mês de maio. Então, está aí um exemplo para poder ficar claro aí, né? A diferença entre regime de competência e regime de caixa. Tá bom? E aí o fluxo de caixa, deixa eu reduzir essa imagem, um pouco aqui. Cadê ela? Para poder caber ela toda na tela aí. Pronto, acho que agora ela está toda na tela, né? Então, o caixa, né, o fluxo de caixa, como já dito, é o fluxo de entrada e saída de recurso financeiro, né, que se dá de várias formas. Então, vamos começar aqui pelo capital próprio. Né? Quando o sócio abre a empresa, né, ele ingressa com o recurso financeiro na empresa, que é o capital. Esse dinheiro vai para o caixa. Né? Quando a gente está falando de caixa, não estamos no sentido só de um caixa, vem na cabeça da gente muitas vezes um caixa de supermercado, né? Ou a tesouraria da empresa. Não, vai além disso. Né? Quando a gente está falando aqui de fluxo de caixa, gestão de caixa, a gente está englobando também as contas mantidas nos bancos, né? Contas correntes, as aplicações financeiras, tudo isso está envolvido nisso daí. Então, quando o sócio resolve, quando o acionista resolve abrir a empresa, o capital social, né, o recurso que ele bota para iniciar a empresa, dá entrada no caixa da empresa, né, seja na conta bancária, seja, num primeiro momento, na conta bancária, né, depois ele é transformado em investimentos em equipamentos, em imóveis, utensílios, em compra de matéria-prima, mas ele entra pelo caixa. E à medida que essa empresa vai dando resultados, né, vai acumulando lucros, esses lucros vão retornando ao sócio, né, através do pagamento de dividendos. Então, está aqui o fluxo de entrada e de saída em relação ao capital próprio. Quando o sócio inicia a empresa, ou quando ele faz um novo aporte de capital, né, o dinheiro entra no caixa, e quando a empresa paga dividendos, esse dinheiro saindo do caixa e voltando para o sócio, voltando para o acionista. Né, isso em relação ao capital próprio. Em relação a capital de terceiros, né, quando a empresa toma um recurso, por exemplo, toma um empréstimo, esse recurso dá entrada no caixa da empresa, né, nas contas da empresa. E esse recurso sai, né, e os recursos financeiros saem da empresa e voltam para o capital de terceiro, de onde teve origem, através do pagamento de amortização e de juros. Quando eu faço vendas, né, se essas vendas são à vista, já entram diretamente no meu caixa. Se são vendas a prazo, ela vai para o, né, controle de duplicatas a receber, que quando há cobrança, quando há o recebimento, ele também alimenta o meu caixa. Né? Os ativos financeiros, quando a empresa faz aplicações financeiras, né, investimentos, então quando a empresa faz o investimento, o recurso sai do caixa aqui, vai para um ativo financeiro qualquer, e quando ela resgata, esse dinheiro retorna aqui para o caixa, né, numa aplicação de longo prazo, por exemplo. De curto prazo, ela pode ser mantida aqui dentro do caixa mesmo, junto com os saldos das contas correntes. O ativo fixo, né, o ativo mobilizado. Então, quando a empresa comprou um carro para a frota da empresa, o recurso saiu do caixa e foi transformado em um ativo mobilizado, em um ativo fixo. Num dado momento, a empresa faz a venda desse mobilizado, né? O valor da venda retorna para o caixa. E a gente tem os custos e despesas aí, onde, né, tem saída de recurso financeiro do caixa, para poder pagar mão de obra, matéria-primas, despesas administrativas, comerciais, impostos, dentre outros. Né?
Em alguns casos, a gente observa, né, as setinhas aí, que é uma via de mão dupla, ela tem saída e entrada de recurso, né, no mesmo sentido. Em algumas, essa via de sentido, essa via de sentido único, né? Quando eu faço venda, meu recebimento entra, né? Quando eu faço compra, quando eu contrato um determinado serviço, o recurso tem a saída do meu caixa, ok? É importante, né, que as empresas façam o acompanhamento do fluxo de caixa, independente de resultado, independente de ter lucro ou prejuízo, porque a empresa precisa honrar seus compromissos, né? Ela precisa pagar. Se ela não paga funcionário, se ela não paga fornecedor de matéria-prima, se ela não paga aluguel de equipamentos, aluguel de imóvel, essa empresa corre sério risco de ter problema de parar o seu negócio, né? Então, ela tem que fazer a gestão e o acompanhamento disso, assim como ela tem que fazer também da apuração de lucro ou prejuízo, né? E independente de ela ter lucro ou prejuízo no exercício, a gestão do caixa ela tem que fazer, é muito importante. E um termo que bastante conhecido, bastante usado, que é fluxo de caixa líquido, né? Ele é a diferença entre o que eu recebi e o que eu paguei num dado período. Então, dentro de um mês, janeiro, recebi 10, paguei 7. Então, meu fluxo de caixa líquido é 3, ou seja, é o que sobrou, né? E aí, uma pergunta para vocês aí, pessoal do segundo, até falamos sobre isso lá em Capital de Giro há pouco tempo, né? Mas repetindo ela aqui. E o pessoal do quarto aí também. É correto afirmar que quanto maior o lucro de uma empresa, maior será seu saldo de caixa? E já emendando a segunda uma vez aqui, é correto afirmar que quanto maior o saldo do fluxo de caixa, maior o lucro da empresa? Podemos fazer essas duas afirmações? Não, né, Bárbara? E por quê, Bárbara? Eu acho que foi até você mesmo que me ajudou com isso lá em Capital de Giro. Vamos lá. E aí, Bárbara, vai me ajudar? Não é correto afirmar que quanto maior o lucro da empresa, maior será o seu saldo de caixa. Por que nós não podemos afirmar isso, pessoal? Eu apuro o lucro através da DRE, né? E quando eu considero a DRE, quando eu faço a DRE, quando eu faço a apuração contábil, eu pego lá receita de vendas, custos, aí vem despesas administrativas, despesas comerciais, despesas financeiras, né, que são juros. Eu chego lá no meu lucro, né, calculo imposto de renda e contribuição social, chego no meu lucro líquido, ok. A empresa teve um lucro de 100. Só que essa empresa tem um empréstimo, por exemplo. E aí ela tem que pagar esse empréstimo mensalmente. A gente já viu aqui nessa disciplina, né, que uma parcela de empréstimo é composta uma parte dela de amortização e uma parte de juros. Os juros são as despesas financeiras, eles entraram lá na hora que eu estava apurando a minha DRE. Eles abateram do meu lucro, abateram do meu resultado. Agora, a amortização não. A amortização não entra na apuração de resultado, ela não abateu o meu lucro, mas eu vou ter o desembolso desse recurso, né? Os investimentos, eles não entram, eles não abatem lá. Então, eu fiz um investimento de 50 no mês. Ele não abate do meu lucro lá na minha DRE, na hora que eu apuro a DRE. Mas eu tenho que pagar, ele diminui no meu caixa. Então, eu tenho, né, respondendo essas perguntas aí, não, porque eu tenho operações que não têm reflexo, digamos assim, no DRE, né? Mas que tem saída de caixa. Então, três delas aqui, né? Amortização de empréstimo, que eu já falei, investimentos, que eu já falei, e pagamento de dividendos. Então, nenhum desses três abate do valor do meu lucro, né? Quando eu estou apurando o lucro. Para apurar o lucro, de novo, eu pego minha receita, menos meu custo, menos minhas despesas. Mas investimento, amortização de empréstimo e dividendos não é deduzido dessa conta para eu chegar no lucro. Mas ele sai do meu caixa. Então, eu posso ser que a empresa teve um lucro de 100, mas essa empresa fez um investimento de 50 no mesmo período, e essa empresa pagou dividendos, e essa empresa tinha um empréstimo que ela teve que pagar a amortização. Então,
não vai ser refletido, né, exatamente o mesmo valor. A empresa pode ter lucro e não ter caixa, né? Uma outra situação que pode acontecer pode ter dívidas anteriores, são períodos diferentes, né? A Bárbara está falando, pode ter dívidas anteriores, são períodos diferentes, um trabalho com regime de competência, outro com regime de caixa. Uma outra situação que pode acontecer, né, que não deveria, mas às vezes acontece. Pode ser que eu tenha um erro na apuração do meu resultado, né? De repente, na hora que eu apurei meu resultado, eu deixei de considerar algumas despesas e aí deu um falso lucro ali, que não vai se transformar em caixa, né? Que não vai ser convertido em caixa. Então, pode ser que eu tenha lucro e não tenha caixa também por isso, né? E aí a segunda pergunta, é correto afirmar que quanto maior o saldo de caixa, maior é o seu lucro? Para vocês também. Alguém? Alguém quer tentar, pessoal? Quer me ajudar aí? Aí a Fernanda que chegou agora. Estou brincando, Fernando. Mas é que eu estou pedindo aí alguém para ajudar. Né? Na segunda pergunta, é correto afirmar que quanto maior o saldo do caixa, significa que maior foi o lucro da empresa? Não, exatamente, Bárbara. Não. Né? Pode ser que a empresa está com saldo de caixa alto porque ela tomou um empréstimo no período. Aí ela está com um saldo de caixa alto, mas esse saldo não veio do seu lucro, né? Pode ser que houve um aporte de capital, os acionistas botaram mais dinheiro. Então, enfim, existem situações que pode fazer com que eu tenha. Pode ser que a empresa conversou com o seu maior fornecedor, por exemplo, e negociou com o cara que vai passar nesse ano não vai pagar mais nada para ele, vai juntar tudo que der para ele e vai pagar só a partir do ano que vem. Então, existem algumas situações que pode priorizar, né? E é o que as empresas têm feito agora. A regra, a bola da vez nesse momento de Covid aí, de crise, é priorizar a caixa, né? Então as empresas estão trabalhando fortemente no sentido de priorizar o caixa, de fortalecer o seu caixa, para que consigam passar esse momento turbulento aí. Então pode ser que a empresa, num dado momento, priorizou fortalecer o seu caixa, tomando recurso financeiro, postergando pagamento, né? Negociando, postergando, e ela terminou com um caixa parrudo, né? Um caixa forte, e porém isso não vem necessariamente do seu lucro, tá? É outra pergunta que, na verdade, a gente respondeu aí na conversa, né? Se ambos medem quanto que a empresa recebeu e gastou, por que dá diferença? Por causa disso que a gente falou aí, né? O DRE, então, vai demonstrar lucro ou prejuízo, não leva em consideração alguns lançamentos, né, alguns eventos, não entra na apuração dele, e o fluxo de caixa é a previsão de entrada e saída de recursos em determinado período. Né? Então, está aí a diferença entre eles e por que os dois não vão necessariamente um significar que é o outro, que o outro vai ter que dar o mesmo resultado, né? A diferença entre eles é composto de receita e despesa, que não representam entradas ou desembolso de caixa, enfim, é isso que eu falei para vocês aí. Há também que se considerar uma diferença entre regimes. Então, pode ser, por exemplo, que a empresa tem um prazo médio de recebimento de, sei lá, de 90 dias. E os meses de novembro e dezembro dela foi assim, ela aumentou 3 vezes o seu faturamento médio, foi 3 vezes maior. Ou seja, o resultado dela vai ser baita de um resultado naquele exercício, né? Muito acima até da expectativa, talvez. Mas isso não vai se refletir em caixa naquele exercício, vai refletir só no seguinte, porque o prazo médio de recebimento dela extrapola para o exercício seguinte, ok? E a projeção da necessidade de caixa, né? Então, é um demonstrativo de entradas e saídas, usado para poder estimar qualquer necessidade financeira de curto prazo, né? E o desenho dele, né? Obviamente tem variações, mas aqui numa maneira resumida e com alguns itens, a gente tem, né, o saldo inicial, com quanto que eu iniciei o mês, né? Quanto que eu tinha no bolso no dia, uma maneira de dizer, né?
gente no bolso no primeiro dia do mês, o que eu tenho de expectativa de receber dentro daquele mês, né? E é isso aqui a gente pode quebrar em mais de uma forma, mais de uma linha aqui, né? Dependendo das origens dos recebimentos. O que eu tenho para pagar? E aí, de novo, a gente pode dar uma detalhada aqui nos agrupamentos, né? Mas, enfim, o que eu tenho para receber? O que eu tenho para pagar? A diferença entre esses dois caras, e aqui é uma sugestão, tá? Não é uma regra que seja assim, que todo seja assim. Essa é uma forma que eu gosto de trabalhar, que eu trabalho. Eu gosto de pegar, então, os recebimentos, os pagamentos, para poder ter essa visão aqui de geração operacional, porque isso aqui vai refletir um pouco do meu resultado econômico, né? Porque tá vendo que eu deixei para baixo aqui os investimentos, amortização, dividendos, empréstimo tomado, né? A receita financeira só que entraria no meu resultado aqui. Dessa forma que eu consigo ver o que está sendo gerado pela operação, né? Então, o que eu recebi das minhas vendas, da minha prestação de serviços, menos o que eu paguei, né, de mão de obra, de matéria-prima, de aluguel, enfim, para poder fazer minha operação funcionar, o que sobrou? Isso aqui recebe o nome de saldo de caixa operacional, geração de caixa operacional, geração operacional, enfim, vocês vão encontrar algumas variações aí, tá? Esse como eu disse, é um padrão que eu trabalho, que eu adoto. E aí, então, só para a gente entender aqui, né, dando nome para cada linha, então, saldo inicial, B aqui, recebimentos operacionais, pagamentos operacionais. A minha geração operacional nada mais é que o que eu recebi menos o que eu paguei. Não estou levando em conta o saldo inicial nesse momento. Eu só quero saber, dentro do mês, eu fiquei no azul ou no vermelho? Eu recebi mais do que eu paguei mais do que eu recebi. Aí depois eu trago algumas outras linhas aqui, né? Ou seja, o que a empresa tem expectativas de investimento, de amortização de dívida. Lembrando o seguinte, aqui só está a amortização. Os juros, nesse modelo que eu adoto aqui, os juros, as despesas financeiras estão aqui em cima, ó, em pagamentos operacionais. Aqui está só a amortização do principal. Então, aqui é a amortização de empréstimo, né? Pagamento de dividendos, se a empresa tiver alguma aplicação, rendimento, né? Receita financeira, se essa empresa tomar algum empréstimo. E aí a gente tem um segundo ponto aqui, que é o saldo de caixa no período. De novo, eu ainda não estou levando em conta o saldo inicial, né? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando a geração de caixa operacional, tirando o investimento, tirando a amortização, tirando os dividendos, somando receita financeira se tiver, somando empréstimo se tiver. Então aqui, nessa linha aqui, na verdade, a gente está olhando o quê? Tudo que entrou de dinheiro, menos tudo que saiu de dinheiro. E o que sobrou dentro desse mês, né? Desse movimento do mês. E aí, por fim, tem mais uma última linha aqui, que é o saldo final, que nada mais é que quanto que eu comecei o mês, né? Nesse exemplo aqui, comecei com 1.100, no mês sobrou 20, ou seja, eu recebi 20 a mais do que eu gastei, então meu saldo final é 1.120, que passa a ser o saldo inicial do mês seguinte. Tranquilo? Relembrado aí, pessoal, do quarto período, que do segundo tá fresquinho, estão trabalhando com esse negócio aí. Mas relembrado aí? É? Então, isso aqui eu já passei, né? Depois eu vou reposicionar isso aqui lá para frente. E aí, eu acho que a melhor forma para a gente poder falar de fluxo de caixa é exemplo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acessar o AVA hoje. Ontem à noite eu postei uma planilha lá. Eu queria que vocês baixassem ela, que ainda não baixou, né? De repente, o Douglas acabou de chegar aí, a Bárbara Letícia já está aí, se vocês já tiverem baixado, já puderem baixar e, enfim, enviar nos grupos aí de vocês, ou cada um entrar no seu AVA e baixar, que aí a gente vai usar essa planilha agora para a gente construir junto o nosso fluxo aqui. Eu acho que fica melhor do que somente falar. É essa planilha aqui, olha, deixa eu ver se ela já está aparecendo para vocês. Já está aparecendo. Essa planilha aqui que está lá no AVA, para a gente poder construir o exemplo junto aqui. Está na... Douglas, está na 3.4. Em aula, 3.4.
Quem chegou aí agora, que a Jéssica entrou, não sei se ela já estava antes e tinha caído, mas enfim, eu pedi para o pessoal entrar no Ava, ou pelo menos um da turma entrar no Ava e baixar uma planilha que eu disponibilizei ontem à noite, para a gente construir aqui agora uma projeção de fluxo de caixa. Baixaram aí, pessoal? Está no, tá na seção 3.4. Cardoso. Ô, Caroline, eu acabei de baixar, vou mandar lá no grupo, se você quiser pegar lá. A Bárbara vai mandar no grupo aí. Uai, Douglas, você está parecendo, você só está na minha turma ou você é daquela turma que está com um probleminha que tá lançado como se estivesse com a Viviane? Alguém da turma do quarto período está conseguindo visualizar? Porque eu liberei para as duas turmas. Aqui pelo chat, acho que está bloqueado para enviar arquivo. Deixa só se eu mandar no seu e-mail. Deixa eu carregar meu e-mail aqui. Ou se alguém do quarto período estiver conseguindo visualizar, beleza, o segundo período já está aí, a Bárbara já mandou. Se alguém do quarto estiver conseguindo baixar ele aí, envia no grupo também, por favor. Mas eu estou carregando meu e-mail aqui para poder mandar para o Douglas, que aí ele Eu manda vou para você. mandar pelo WhatsApp também, professor, para você mandar para ele. Oi? Não, mas o Se problema é que eu fosse... não estou aqui. Eu estou com Ah, ele aqui, o problema é que eu não estou com ele, não vou conseguir mandar no WhatsApp para ele aqui agora. entendi. Ninguém do quarto período conseguiu visualizar, não? Conseguiu baixar ele, não? Tentando carregar aqui o e-mail, peraí. Tá lento. Notebook. Peraí, Douglas, eu vou. Qual que é o seu e-mail mesmo, Douglas? Vou mandar no seu e-mail, que você manda para a turma, por favor. Beleza, peraí. Henry07, Gmail. Não escrevi nada no assunto, tá, Douglas? Só anexar ela aqui.
Foi, encaminha ela aí na sua turma, fazendo favor. Beleza, podemos tocar aqui então? Eita, poxa, deixa eu terminar aqui para ver, não sei o que está acontecendo, que de vez em quando meu mouse está sumindo aqui no Excel, quando eu estou projetando na aula. Acho que é o meu computador mesmo. Deixa eu fechar aqui, parar e vou projetar de novo. Olha só, eu coloquei aqui a gente vai construir aqui, né? Vocês estão com ele aberto aí, ele já está com o esqueletinho todo pronto, tá? Do que a gente vai precisar. Então, nós temos aí, né, o saldo inicial, depois a gente vai atribuir um valor aí para saldo inicial. Temos vendas à vista, vendas a prazo, que essa empresa vende uma parte à vista, né? A gente vai ver aí na instrução. Aí temos os pagamentos e outros desembolsos. Vamos para o enunciado aqui, para a primeira parte do enunciado, a parte de recebimento. Então, foi falado lá no enunciado do exemplo o seguinte: uma empresa realizou vendas de 65 mil, né, no valor de 65 mil reais em janeiro, 60 mil em fevereiro, e ela tem uma perspectiva, né, de uma projeção de vender 70 mil em março, 100 mil em abril, 100 mil em maio. E aí, essa empresa só tem de recebimento referente à receita, ela não tem outras entradas, né, tipo um aluguel, alguma coisa assim. E aí é o seguinte, ela vende metade do valor, né, metade do que ela vende, ela recebe à vista. Ou seja, esses 65 mil aqui, que ela vendeu em janeiro, a metade dele ela recebeu ainda em janeiro, 32.500. Esses 60 mil que ela vendeu em fevereiro, a metade dele ela recebeu em fevereiro. O mesmo acontece com esses outros valores aqui. Então, ela recebeu uma parte das suas vendas dentro do próprio mês. Porém, a outra metade, a segunda parte, ela só recebe no mês seguinte. Então, eu estou pintando aqui só para depois ficar fácil da gente visualizar e seguir esses valores aqui, tá? Então, é o seguinte, desses 65 mil aqui que ela vendeu em janeiro, ela recebeu 32.500 ainda em janeiro, e ela recebeu os outros 50% em fevereiro. Ou seja, uma parte ela recebeu aqui em janeiro, outra parte ela recebeu em fevereiro. E o mesmo acontece, então, com os outros. Desses 60 mil que ela vendeu aqui em fevereiro, ela tinha recebido a metade ainda em fevereiro, a outra metade ela recebeu em março. Dos 70 mil que ela tem expectativa de vender em março, a metade ela vai receber ainda em março, a outra metade em abril. Dos 100 mil que ela tem expectativa de vender em abril,
metade ela já recebeu no mês de abril, outra metade ela vai receber em março. Então, olha só, esses 60 mil vendidos em fevereiro foi recebido 30 mil em fevereiro, os outros 30 em março. Os 70 mil que ela vendeu aqui em março, ela recebeu 35 mil em março, os outros 35 em abril. Os 100 mil que ela vendeu em abril, ela recebeu 50 mil em abril, os outros 50 mil em maio. Feita essa distribuição, então, a gente conhecia as vendas, né? Primeiro ponto que a gente precisa saber para construir o fluxo de caixa. E depois a gente precisa conhecer o nosso prazo médio de recebimento. Espera aí. Uai, Douglas. Depois dá uma olhada nessa parada lá com a Renata, cara. Inclusive, eu estou até pendente aí com o Leonardo, nem mais alguns, aquela lista que você me mandou, mas enfim, eu vou providenciar para vocês depois. Mas no andar da carruagem, hoje eu vi que o Ministério da Educação prorrogou por mais 30 dias, né? Enfim, não poder ter aula, ou seja, até 15 de junho. É bem provável que a prova aconteça de novo da mesma forma que foi dessa, não sei, mas diante desse cenário aí, eu estava com a expectativa de que ela fosse presencial. E a gente precisa resolver esse problema, porque senão vocês vão ter dificuldade para poder fazer a prova, né? Não vão ter acesso. Preciso dar uma olhada nessa questão aí lá, com a Renata, tá? Espera aí. Para a Jéssica apareceu, então, porque o seu está certinho, já está constando como eu lá, como professor. Mas vamos voltar aqui. A gente já tem, então, a nossa perspectiva de recebimento, não tem? Olha só, em março, né, na verdade está pedindo aqui, eu acabei que eu trouxe só a parte a primeira parte da instrução, mas o que está pedindo nesse exemplo é, a empresa já passou o mês de janeiro e fevereiro, já foi, morreu. Então, digamos que a gente está no finalzinho de fevereiro. E aí nós estamos construindo a projeção de caixa para essa empresa para o mês de março, abril e maio. Então, a gente já tem quais são as perspectivas de recebimento para essa empresa nesse período, né? Qual que é a perspectiva dela de receber de vendas à vista em março? Em março, ela tem perspectiva de receber de venda à vista 35 mil. E qual que é a perspectiva que ela tem de receber de vendas a prazo no mesmo mês, no mês de março? É esses 30 mil aqui, que é o restante do que ela tinha vendido lá em fevereiro, né? E aí, prosseguindo aqui, então, qual que é a perspectiva dela de recebimento de venda à vista em abril? Em abril, ela está com uma perspectiva de vender 100 mil, ela recebe a metade a prazo, então 55 mil. À vista, aliás, 50 mil. E de vendas a prazo? Vendas a prazo é o restante do que ela tinha vendido em março, então os outros 35 mil. E para maio? Então é a metade do que ela acredita que vai vender e a metade do que tinha do mês passado. Então nós já temos aqui construído no nosso fluxo aí, qual que é a projeção de entrada de recurso financeiro, né? Qual que é a expectativa de recebimentos. Beleza até aí? Tranquilo? Acho que sim, né? Bem, então fizemos a parte das entradas, né, dos recebimentos. Agora vamos passar para a parte dos desembolsos, dos pagamentos. Espera aí. Eu estou trazendo de lá para não ficar alternando entre tela e... Opa, ficou ruim. Ficar indo e voltando lá. Então eu estou trazendo de lá para cá. Aí está falando o seguinte. Vamos usar esse rascunho do lado aqui da mesma forma. A compra de matéria-prima da empresa, em fevereiro, foi de 20 mil. Para os meses de março, abril e maio, serão de 23 mil em março, 33 mil em abril e 33 mil
em maio. Ok, só que faltou informação aqui. Não trouxe a informação toda. Faltou informação aqui, tá? Deixa eu complementar aqui. Vou voltar para lá. Complementando a informação que estava faltando. Então, o valor da compra não mudou, permanece o mesmo. Então, a compra de matéria-prima para os meses de fevereiro, né, já aconteceu. Em fevereiro, ela já comprou. E ela tem uma previsão de comprar para os meses de março, abril e maio, 23 mil no mês de março, 33 mil em abril, 33 em maio. E a informação que está faltando é essa. Elas são pagas com 30 dias. Então, o pagamento das compras, né? Ele vai acontecer como? Esses 20 mil aqui que comprou em fevereiro, ele vai ser pago quando? Ele vai ser pago com 30 dias, vai ser pago em março. Os 23 mil que comprou em março, ele vai ser pago em abril. Os 33 mil que comprou em abril, ele vai ser pago em maio. Então, voltando aqui para o nosso fluxo, a gente tem aqui, né, fornecedores, né, pagamento de matéria-prima. Quanto que é a expectativa de pagar para o mês de março? Para o mês de março, a expectativa de pagar 20 mil. Está aqui, que a gente já tinha apurado no nosso rascunho aqui. E para o mês de abril, 23 mil está aqui também no nosso auxiliar. Para o mês de maio, 33 mil está aqui no nosso auxiliar, que se refere às compras do mês de abril. Então, a gente já tem aqui também o nosso desembolso com fornecedores. Beleza? Podemos tocar? Opa, apaguei o negócio. Bem, aí as outras informações de desembolso aí dessa empresa, né? Então, essa empresa tem um gasto com folha de pagamento, gasto com pessoal, que são fixos, né? Não tem variação, não tem comissão, não tem coisa desse tipo, é um valor fixo. Eles são quanto? 5.200 por mês, ou seja, essa empresa vai ter de gasto com pessoal aqui em março, 5.200, os meus 5.200 em abril, os meus 5.200 em maio, ok? Além disso, essa empresa paga aluguel e condomínio, né, da sua sede, paga 2 mil por mês. Então, aluguel e condomínio, 2 mil fixo, 2 mil em março, 2 mil em abril, 2 mil em maio. Em relação a impostos, né, vai ter uma variação. Então, vai ser 2.910 em março, 3.395 em abril, 4.850 em maio. Essa empresa também pretende pagar dividendos. Ela pretende pagar, e aí nós vamos passar cá para baixo. Repito, né, esse é um modelo que eu adoto, que eu gosto de trabalhar. Não necessariamente é uma regra desse jeito, mas eu gosto de separar investimentos, amortização, dividendos, receita financeira e empréstimo. Pegar o recebimento da operação, o pagamento da operação. Então, essa empresa pretende pagar dividendos da ordem de 5 mil por mês. Então, 5 mil em maio, março, 5 mil em abril, 5 mil em maio. Bem, demos mais um passo aí, beleza? Por fim, deixa eu pegar aqui o restante das informações. Trazer para cá.
Não sei se está dando para vocês visualizarem aí, quando eu precisei reduzir aqui. Mas estou falando que essa empresa efetuou no mês de fevereiro a compra de um novo equipamento. Né? Compra de equipamento é investimento. Então, a empresa efetuou a compra de um novo equipamento. Esse equipamento custou R$ 15.000 e ele vai ser pago em 3 parcelas de 5.000 a partir de março. Ou seja, ela tem 5.000 de investimento aqui em março, 5.000 de investimento aqui em abril, 5.000 de investimento aqui em maio. Né? Além disso, essa empresa não tem receita financeira, porque nós já estamos no final das instruções dela ali. Deixa eu apagar isso daqui. E essa empresa não vai tomar nenhum empréstimo nesse período. Porém, essa empresa pegou um empréstimo em fevereiro. Ela pegou um empréstimo de 50 mil para poder pagar em 24 parcelas iguais e consecutivas a taxa de juros de 0,85 ao mês. Aí a gente tem que fazer, né, tem que parar o nosso fluxo, a construção do nosso fluxo e calcular o quê? Quanto que vai pagar por mês referente a essa operação aqui, referente a esse empréstimo de amortização e quanto que vai pagar de despesa financeira. Aí a gente volta algumas aulas atrás e tá para vocês já calculado, né, na planilha do lado, tem uma planilha chamada empréstimo, já está calculado isso. Foi feito uma tabela de amortização aí, então foi pego 50 mil a taxa de 0,85 ao mês, para ser pago em 24 parcelas, e o valor de cada parcela, então, de R$ 2.311,86. Ou seja, qual que é o valor de amortização? Qual que é o valor do principal? Ele está variando aqui. Né? O que eu estou devolvendo para o banco em relação ao valor original que ele me emprestou? E qual que é o valor de juros? E aí, o que está falando aqui, deixa eu trazer, não vou apagar, deixa eu trazer isso para cá. O que está falando aqui nas instruções é o seguinte, essa empresa contraiu o empréstimo em fevereiro, né, para ser pago em 24 parcelas já a partir de março. Então, nós precisamos saber o quê? Qual vai ser a amortização de março, de abril e de maio, dos 3 meses que a gente está trabalhando. Né? Então, a gente vai pegar esses valores aqui e transcrevê-los lá para a planilha. Então, a amortização de março está lá na minha planilha. Deu uma dízima aqui, eu vou tirar ela. A amortização de abril está calculada aqui na minha planilha também, ou seja, o que eu estou devolvendo para o banco referente ao valor principal que ele me emprestou. A amortização de maio está aqui. Aqui eu poderia até ter colocado, deixa eu fazer diferente do 4, do 5. Colocar os meses, fica mais fácil, eu acho. Quiserem mudar de vocês aí também, eu quero mês e ano. Nossa, fica mais fácil assim, né? Só que eu fiz errado, né? O primeiro pagamento não é 1 do 4, não. O primeiro pagamento é 1 do 3. Isso é fácil de corrigir aqui. 1 do 3. Então, 1 do 3 não, é março. Então, amortização de março, amortização de abril, amortização de maio de 2020. Trouxemos cada um desses valores aqui para o nosso fluxo. E nós precisamos trazer também as despesas financeiras, né? Quanto que essa empresa... Eita, parou de novo aqui no Excel. Quanto que essa empresa vai ter de despesa financeira em cada um desses meses. Então, da mesma forma, ele está calculado aqui, olha. Na hora que voltar aqui, espera aí só um pouquinho. Vou compartilhar de novo aí. Tive que encerrar aqui. Bom, então, precisamos também pegar quais são os... Pegamos o valor da amortização, né, desses 3 primeiros meses,
que a gente está construindo na projeção, vamos pegar qual que é o valor da despesa financeira, o valor dos juros. Então, juros de março, vamos trazer aqui para o nosso fluxo no mês de março. Os juros de abril, vamos trazer ele aqui para o nosso fluxo para o mês de abril. Os juros do mês de maio, vamos trazer ele aqui para o nosso fluxo no mês de maio. Então, olha só, agora a gente já tem previsão de recebimento dessa empresa, temos a previsão de pagamento operacional. Bem, vamos calcular aqui o saldo de caixa operacional, né? O que é o saldo de caixa operacional, ou a geração de caixa operacional? É a diferença entre o que eu recebi e o que eu paguei no mês operacional. Ou seja, para março, é os 65 mil que eu recebi, menos os 30.535 que eu paguei. Então, o saldo de caixa operacional de março foi de 34.465, né? De abril, os 85 mil que tem expectativa de recebimento, menos os 34 mil que tem expectativa de pagamento. Para maio, os 100 mil que tem expectativa de recebimento, menos os 45.400 que tem de expectativa de pagamento. Então, aqui está a geração de caixa operacional dessa empresa nesse período, né? Aí a gente já completou algumas outras informações, né? Pagamento de investimento, da compra de equipamento, amortização de empréstimo, né? Devolução para o banco do valor principal, dividendos que vai pagar para o acionista. Aí não tomou empréstimo nesse período, nem tem receita financeira, não tem aplicação. Qual que é o saldo de caixa no período, então? O saldo de caixa no período é o saldo operacional, né, o que gerou do recebimento da operação menos o pagamento de coisas relacionadas à operação. Então, eu vou pegar esse saldo e vou tirar dele o que investiu, vou tirar dele o que pagou de amortização, vou tirar dele o que pagou de dividendos, vou somar, né, iria somar se tivesse a receita financeira e iria somar um empréstimo se tivesse. Então, o saldo de caixa no período, ou seja, o que de fato sobrou ou faltou de dinheiro no período, após eu pagar todas as despesas operacionais, né, custos e despesas operacionais, após eu pagar investimento, após eu pagar amortização e após eu pagar os sócios, pagar dividendos. O que sobrou? Esse é o saldo de caixa no período. E aí, por fim, qual que é o saldo final que a empresa tem? O saldo final que a empresa vai ter, né, no final do período, no final do mês, é o saldo de caixa que foi gerado no período, mais o que ela tinha no início do mês. E aí vamos para a última informação aqui, olha. O saldo final de caixa dessa empresa em fevereiro, ou seja, dia 28 ou 29 de fevereiro, né, depende do ano, foi de 22.450. Significa, então, que esse é o saldo inicial aqui para março, né? O que ela terminou em fevereiro, ela inicia o mês de março. E aí, o que é o saldo final aqui no mês de março? É o saldo que ela começou o mês, 22.450, mais o que sobrou ou que faltou no mês, né? Então, nesse caso aqui, foi positivo. Depois que do que ela recebeu, depois que ela pagou tudo, inclusive investimento, amortização e dividendos, sobrou 22.500. Ela tinha começado o mês com 22.450, então ela termina o mês com 45.028. Esse valor que ela termina março é o valor que ela inicia abril. E aí, qual que é o saldo, então, que ela vai ter ao final do mês de abril? É os 45 mil que ela iniciou o mês, mais os 39 mil que sobrou nesse mês, né? Esses 84 mil é o valor que ela inicia o mês de maio, né? Que ela terminou em abril. E como que ela termina o mês de maio? Ela termina com o valor que ela iniciou, mais o que sobrou dentro do período. Ok? Aí a gente vê, né, nesse exemplo aí, que essa empresa está gerando caixa, né? Está gerando sobra de recursos. Se a gente olhar aqui, ela iniciou o mês de fevereiro com 22 mil, e a expectativa de terminar o mês de maio, 3 meses depois, com 126 mil. Ou seja, 100 mil, um pouco mais de 100 mil,
foi o que sobrou entre os recebimentos e pagamentos dessa empresa nesse período aí, né? Esses são dados fictícios que eu fui criando na minha cabeça aqui, por isso ficou bacana assim, né? Mas eventualmente eu poderia ter, não, dividendos vai pagar, sei lá, vai pagar 15 mil por mês. Vamos ser bonzinho com sócio aqui. Melhorar esse troço aqui. Mesmo assim, aí isso também é um exercício, tá? Depois que eu construir, aí eu posso ver que destinatário que eu posso ter com o meu fluxo. Não, então eu consigo distribuir mais dividendos, porque está dando um saldo bacana. Ah, não, então ao invés de comprar uma máquina, nós vamos comprar duas, para pagar, ao invés de pagar 5, nós vamos pagar 10 mil por mês, que o caixa está suportando. Então começa a fazer esse tipo de exercício aqui, né? Até chegar num número que seja confortável, que atenda as necessidades. E aí não, tá sobrando recurso ainda, o que eu faço com esse recurso que é excedente? Né? Já fiz investimento em galpão, então vamos pegar esse valor e botar numa aplicação financeira, por exemplo, para que aí ele passe a gerar receita financeira. Né? Então, é isso aí, galera. Isso é o fluxo de caixa, né? A definição, a teoria que eu falei para vocês. E aqui a gente fazendo na prática, então, construindo aqui, elaborando aqui um fluxo que é melhor do que ficar só falando. Né? O mais importante disso aqui tudo é fazer isso aqui, né? Estou falando na prática agora, no dia a dia. É isso aqui que vai dar o norte para a empresa. E não só de empresa, tá, pessoal? Tenho uma sugestão para vocês, né? Logo na sequência aqui, antes da gente fazer o encerramento, mas eu sugiro, eu já falei isso, eu sei que eu já falei, mas eu vou insistir nisso daí. Eu sugiro que vocês construam isso aqui das suas vidas financeiras pessoais. Sei lá como é que fala. A sua vida financeira pessoal. Pronto, estou falando singular para cada um aí. Eu sugiro que vocês façam isso. Né? Construam uma planilha nesse sentido aqui. De repente pode se eliminar, né? Que investimento, amortização, alguma coisa assim, para construir para nós, nossa vida pessoal. Mas eu tenho aqui, então, de entradas, né? Entradas é o que? Meu salário, alguma renda extra que eu tiver. Os meus pagamentos é o que? Tem uma conta de água, eu tenho a mensalidade, eu tenho um gasto com transporte. Para vocês terem uma visão de como é que é, de fato, a sua vida financeira, né? Aquilo que eu recebo faz frente para aquilo que eu gasto, e até mesmo para tomar decisões, né? Olha, eu preciso reduzir meus gastos. Né? Se eu não consigo aumentar meus rendimentos agora, o que eu posso fazer é reduzir meus gastos, né? Na hora de tomar uma decisão de abrir um gasto novo, porque a pessoa acha um cartão, né? Comprar com cartão, às vezes é fácil, né? Você compra e depois espera a fatura chegar. Mas preciso fazer um gasto novo. Opa, mas espera aí, pela minha previsão de caixa, o meu dinheiro mês que vem está a continha. Se eu gastar mais um negócio no cartão, já vai me comprometer. Te ajuda na tomada de decisões, né? Te ajuda a ter um controle da vida. E assim, volto a dizer de novo, que já falei algumas vezes, mas no tipo de situação, não vale a pena a gente ser repetitivo, né? Uma boa parte da população do nosso país, e felizmente com essa crise agora, eu acredito que isso tenda a piorar, tem problemas financeiros, né? Tem nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito. E aí, falando especificamente para vocês, né, que escolheram como profissão gestor financeiro, se coloquem no lugar do dono da empresa que fosse contratar você, né? E aí, se eventualmente você tem uma negativação, por exemplo, no seu nome, aí pode falar, poxa, esse cara eu não quero para cuidar da área financeira da minha empresa. Né? Esse cara pode ser mais problema do que solução para mim. Então é importante que vocês façam bem feita a gestão financeira das suas vidas pessoais, familiares, né? Para que vocês possam replicar isso dentro da empresa. Começa por vocês. E aqui vocês podem tirar dessa planilha aqui mesmo como exemplo, para poder construir alguma coisa para poder fazer isso. A minha sugestão é que vocês já façam agora, para quem não tem, né? Às vezes alguém já tem. Para quem não tem, já faça agora a partir de maio. Né? Já faz uma projeção de maio até dezembro. Conheça qual que é a sua realidade financeira para esse ano, né? Para poder tomar certas decisões aí. Voltando para a parte empresarial, né? Para a parte profissional, se as empresas de vocês, né, já têm, ótimo. Se não tem,
levem como sugestão. A empresa não pode simplesmente ficar, como muitas das vezes as pessoas fazem, né? Recebe, paga, sem ter o norte. É para você ter um planejamento, pelo menos de curto prazo, né? Pelo menos no horizonte de 12 meses, ela precisa ter uma visão do que vem pela frente aí, para ela poder saber, posso comprar, não posso, preciso reduzir alguma coisa, preciso renegociar algum prazo, preciso tomar um empréstimo. O que não pode é chegar na hora de fazer o pagamento e não ter o dinheiro, né? Chega no dia 5, poxa, não tenho dinheiro para pagar a folha, né? Não tenho dinheiro para poder pagar a carga do cartão de vale alimentação da turma, de vale transporte da turma. Não tenho dinheiro para pagar o aluguel, não tenho dinheiro para pagar o fornecedor. Isso é que não pode acontecer. E se você não estiver preparado, né, se você simplesmente viver um dia após o outro, vai chegar uma hora que isso vai dar ruim, né? Vai chegar uma hora que você não vai ter o recurso e nem vai ter tempo hábil para poder buscar esse recurso. Quando você se programa, né, quando você projeta o seu caixa, aí sim, né? Digamos que nesse nosso exemplo aqui ficou muito bom, né? Mas vamos supor que essa empresa não pagasse 2, não, vou piorar ele aqui um pouquinho, pagasse 20 mil de aluguel, pessoal aqui, quero pintar um negócio bem feio mesmo, tá? Pessoal aqui, essa empresa não gasta, não é 5.200, não. Ela gasta 9.200, eu acho que vai ficar bom desse jeito aqui. Vamos ver como é que isso aqui está ficando. Olha só, já começou a dar já começou, como brinco com um amigo meu, já começou uma pioria aqui, né? Quando eu joguei novos números aqui, olha só, a gente já consegue ver que no mês de março, essa empresa vai ficar negativa. No mês, não no saldo final. Mas, ou seja, nesse mês aqui, essa empresa está pagando mais do que recebendo, né? E aí ela pode tomar uma decisão, falar, então não vamos fazer o investimento aqui, vamos deixar para começar a pagar o investimento a partir de abril, para eu poder dar uma equilibrada e reduzir esse impacto. Então, na projeção, eu começo a trabalhar coisas desse tipo, né? Ou vamos conversar com o sócio, então, que excepcionalmente nesse mês aqui a gente não vai, né, fazer o pagamento de dividendos, a gente posterga isso mais para frente, aí eu trago para um equilíbrio aqui, eu mantenho o saldo de caixa mais alinhado com o que eu comecei, né? Digamos que essa é a necessidade de capital de giro que eu tenho para poder rodar. Então, assim, quando eu faço essa projeção, eu consigo tomar decisão. Mas depois de feito, eu já não consigo fazer muita coisa, né? Aqui nós brincamos com 2 pontos. Falei, ou eu não faço, deixo para fazer um investimento para começar a pagar a partir de abril, né? Ou então eu converso com o sócio e não vamos pagar dividendos no mês de março. Bem, se eu fiz isso previamente, beleza. Agora, se o mês já correu, se eu já comprei o equipamento, não tem muito o que fazer, né? Eu vou ter que pagar o investimento do equipamento. Se eu não combinei com o sócio antes que eu ia pagar, ele está contando com esse dinheiro, não vai ter como eu não pagar para ele. Então, em cima da hora é mais complicado a gente fazer. Daí a importância da gestão do fluxo de caixa, né? Isso é construído normalmente para um período de 1 ano, né? E dividido em meses, então de janeiro a dezembro. Pode ser construído em diferentes períodos, né? De repente, em função do tipo de negócio, pode ser construído trimestral, bimensal, enfim. Mas normalmente é mensal, né? Agrupado mensal. E aqui dá um norte, então, dá uma visão da empresa, né? E o desdobramento disso daqui é a construção do fluxo diário. Então, tá bom, aqui eu tenho a minha previsão para o mês de março, tá? E aí eu, na condição de gestor financeiro, eu tenho minha previsão diária lá. Aí eu já estou falando... Outro dia eu estava falando sobre gestão de fluxo de caixa, né, e um aluno falou assim, não, mas isso tudo tem lá no meu sistema já, não preciso fazer isso não, eu entro com a nota, eu pago ela com 30, 60 e 90, ela já aparece no meu fluxo. Eu falei, a gente falando de um período curto de prazo, né, e já realizado, sim. Mas quando a gente fala de construção de fluxo de caixa, a gente está falando de fazer isso em outubro de 1 ano para vigorar para 12 meses do ano seguinte. Então, ainda não comprei. Ainda não tem essa nota lançada no meu sistema. Eu tenho uma previsão, por exemplo, de comprar em março, e aí vou pagar em abril, maio e junho, por exemplo. Então, a construção da projeção de caixa, ela entra para isso. Eu ainda não tenho as contas dentro de casa, ainda não contratei, ainda não comprei, né? Eu ainda não vendi.
Então, o que eu estou fazendo é uma projeção. E depois dessa projeção feita, eu vou desdobrando e acompanhando ela diariamente. Aí sim, né, eu já tenho as contas dentro de casa, já tenho o que eu tenho para pagar, já tenho o que eu tenho para receber diariamente. E vou acompanhando isso dia a dia. Então, dia primeiro, eu tenho tanto no início do dia, então a previsão de receber tanto, de pagar tanto, minha previsão de fechar com tanto. E construo isso dia a dia, né? E vou acompanhando, porque pode ser que num dado momento eu tenha um desencaixe. Dia de pagar a folha. E aí, mais o FGTS. Caiu no mesmo dia, caiu, deu um dia 6, um dia 7 deu no sábado, o FGTS foi para 6, 6 era o quinto dia útil, caiu no mesmo dia. E aí, nesse dia, está faltando dinheiro. O dinheiro não é suficiente, mas eu tenho que pagar a folha, eu tenho que pagar o FGTS, né? O que eu vou fazer? Mas depois, no dia 10, eu tenho um grande cliente que me paga e esse cara não falha, eu vou ter o dinheiro. Eu posso, já com o fluxo diário, né, um fluxo já mais detalhado na mão, e depois dessas informações, entrar previamente em contato com alguns parceiros, com alguns fornecedores, e solicitar a prorrogação de alguns títulos, né, que vençam nos primeiros dias do mês. Então, eu junto um volume de títulos ali, repactuo com o meu fornecedor, com o meu parceiro, para poder pagar no dia 10, por exemplo, porque eu consigo manter o recurso para pagar minha folha, pagar meu FGTS, dia 10 eu recebo do meu cliente, pago para o meu fornecedor aquilo que eu renegociei com ele, que eu posterguei alguns dias com ele, e manter meu caixa, né? Isso é gestão de caixa, isso é gestão de fluxo de caixa, né? E isso é muito importante, e isso é um dos papéis, né, dentro da profissão que vocês escolheram aí de gestor financeiro, né? Esse olhar para a gestão de caixa, para a gestão de disponibilidade do recurso financeiro. De novo, não pode chegar no de pagar e eu não ter o dinheiro, né? E aí, como uma aluna me contou até esse ano, mesmo no início desse ano, né? Falou que uma empresa quer trabalhar, ou trabalho, não sei, eles não tinham recurso para pagar, e aí não pagava, e no outro dia ligava para o fornecedor e falava assim, deu um erro no banco ontem, rapaz. Isso é o pagamento eu pus lá, mas não processou. Agora ele vai entrar de novo só para a semana que vem. Né? Não é legal, né? Não é uma boa postura, porque o cara do outro lado está contando com aquele recurso. Então é melhor eu previamente já ligar e falar, olha, eu não vou conseguir te pagar no dia 5, que vai vencer. Eu preciso, você me deu um prazo até dia 10. Mas isso eu fiz alguns dias antes. Né, para o cara se reprogramar também, para ele ir atrás de algum fornecedor, se ele for ter desencaixe, para ele ter algum problema. Então, isso é gestão de caixa, né? Isso é o fluxo de caixa, a projeção do fluxo de caixa. Então, é importante como construir, a gente viu aqui, né, nós estamos brincando com alguns números, depois ir acompanhando isso, né, se isso realmente está acontecendo, que eventualmente pode ser que a minha receita não foi realizada do jeito que eu tinha projetado. Pode ser que, de repente, eu tive um gasto inesperado, um gasto alto inesperado, não estava dentro da minha provisão. Então, eu preciso ir acompanhando esse troço aí mensalmente e vendo para onde está apontando, né? Pode ser quando eu construir a projeção, eu não tivesse necessidade de recurso, tomar um empréstimo, mas quando começou para valer mesmo, faltou alguma coisa que eu esqueci de prever na minha projeção, ou a receita não está se realizando da forma que eu havia projetado, ou surgiu um gasto inesperado, e aí pode ser que num dado momento eu vá sim precisar de recurso, eu vou ter que tomar o recurso. Então, eu preciso estar olhando para isso aí o tempo todo. Tranquilo, pessoal? Eu acho que é tranquilo. Obrigado, Bárbara. Está tranquilo para todo mundo. Então, deixa eu voltar aqui para o material da apostila. Espera aí. Depois eu vou projetar uma outra coisa aí. Bem, e aí o que eu tinha falado aqui para vocês, e está aí, isso aqui está até disponível lá no AVA, no pós-aula da 3.4, né? E é o que eu acabei de falar para vocês. Elabore o fluxo de caixa de suas finanças pessoais, né? Liste seus rendimentos, liste suas despesas e veja se tem algum déficit, monte uma estratégia para fazer a administração dos seus recursos financeiros, tá? Isso não é atividade, né? Obviamente não tem que ser entregue. Isso é para vocês, uma sugestão para vocês.
Tá bom? Deixa eu mudar aqui, projetar uma outra... Que dia que é hoje? 13/5. Deixa eu projetar uma outra planilha para vocês aqui. E eu gosto de acompanhando isso aqui, né? Isso aqui eu disponibilizei, como eu disse para vocês lá no início, então só vendo que a gente está cumprindo aí, né? E está acompanhando, então, hoje a previsão que a gente tinha, e que eu tinha feito lá atrás, né? Lá no início, a gente está em cima dela aí, que é fluxo de caixa. Na próxima aula a gente vai falar, então, sobre uma visão geral de finanças. Depois a gente vai falar de fluxo de caixa de investimentos, tá? Um pouquinho. Esse fluxo de caixa que a gente acabou de ver é um fluxo de caixa de curto prazo. Quando a gente fala de fluxo de caixa de investimento, a gente está falando de fluxo de caixa de longo prazo, né? Eu vou fazer um investimento, pessoal do quarto período aí, vamos lembrar lá do ano passado, a nossa disciplina de investimento, né? Eu vou fazer um investimento e eu tenho uma perspectiva de retorno de 5 anos. Fluxo de caixa de investimento, então, a gente olha no longo prazo, né? Um pouquinho diferente. Aí vamos falar sobre a análise de projetos de investimentos e sobre avaliação de empresas e projetos. A nossa avaliação oficial 2 está prevista para o dia 17/6, que aí é o encerramento do semestre. Tá bom? Mas, enfim, hoje a gente fez aí fluxo de caixa, né? Essa parte aqui. Na próxima aula a gente continua falando sobre... Conheci aí a unidade 4, né? Falando sobre visão geral, uma visão geral de finanças. Dúvidas ou alguma consideração, enfim, alguma colocação? Não? Beleza? Eu vou encerrando a gravação aqui, então.